Tabata Amaral, jovem deputada federal por São Paulo, você já me ganhou naquela sentada que você deu no Ricardo Vélez lá na Câmara Federal. Mas agora, quando eu vejo dois ícones, um da esquerda e um da direita batendo em você, aí eu tenho certeza, você é a modernidade, você é um fio de esperança para esse país. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike e o seu comentário, que é muito importante. Você já deve ter conhecido a Tabata Amaral. Se não conhece a Tabata Amaral, vou deixar o link aqui de um videozinho do Meteoro que descreve a trajetória dela super bem. É uma moça de 25 anos que se elegeu deputada federal, que nasceu na periferia de São Paulo, com mãe diarista, pai cobrador de ônibus. E embora ela não dê muito destaque para isso, pai cobrador de ônibus, dependente químico, que não é pai biológico dela, que assim mesmo criou como mais presente e responsável dos pais, fazendo sacrifícios para que ela fosse para a escola, e ela, com a sua competência, por mérito próprio, pelo seu esforço e por pessoas que reconheceram o potencial dela e a ajudaram nessa trajetória, foi parar em Harvard. É uma história de vida muito bonita. Ela poderia ter uma carreira muito brilhante, estudou astrofísica e ciência política em Harvard, mas quer ser política, veio para o Brasil, se elegeu deputada e já viralizou um vídeo ao cobrar do ministro da Educação um pouco mais de número, de meta clara e menos oba-oba ideológico. Era de se esperar que a primeira coisa que a gente fosse ver é qual o partido dessa moça, né? Para saber se a gente pode apoiar ela ou não, no Brasil dividido como tá. Quando você vai lá e vê que ela é do PDT, o partido do Ciro, e que ela tem contatos com partidos de esquerda, é de você pensar assim, ah, então ela é de esquerda, a direita não pode elogiar. Mas o que tá bugando o cérebro das pessoas é que ela é do PDT, mas ela estudou em Harvard, bancada pela Fundação Estudar, que é uma fundação que desde 91 vem dando acesso à educação de qualidade no Brasil e no exterior para pessoas bem dotadas, mas que não teriam essa oportunidade por falta de dinheiro. Um dos fundadores é o bilionário Jorge Paulo Lemann, da Ambev, e a Fundação Educar se orgulha de, segundo ela mesma, ter formado 600 lideranças em todo o país das mais diversas correntes políticas. E é aí que pega. Vocês sabem o que eu acho da divisão rasa de direita e esquerda neste mundo globalizado, tecnológico, na era da inteligência artificial, do computador quântico, um tempo em que a gente está vivendo a queda de indústrias inteiras, indústrias de atividade inteiras, para ver nascer outras atividades substituindo aquelas que existem. Mudanças profundas no mercado de trabalho ao ponto da gente não saber que profissões vão sobreviver, que profissões vão morrer, e isso de forma muito rápida. Tá aí Uber, tá aí Netflix, tá aí um monte de exemplos que a gente tem para mostrar que a vida mudou na era tecnológica. E aí vem uma moça como a Tabata Amaral e vai parar em Harvard, saindo do lugar mais improvável desse país, que é uma periferia de escola pública. A trajetória dela é linda, mas não encantou, por exemplo. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, eu vejo todo mundo, né, gente? Para eu poder manter essa minha posição e essa minha lucidez que eu procuro ter aqui, de não cair num grupinho de esquerda e nem de direita, que acho que são duas caixas que não comportam mais o mundo moderno, por isso tudo que eu tô falando, eu sou obrigado a ver tudo e ler tudo. Até Nando Moura, falando sério. Então o que acontece? Eu tomei assim um susto quando eu vi a Sabrina Fernandes, do Tese 11, que é um dos melhores exemplos de esquerda nesse país, porque ela é inteligente, ela é articulada, ela tem formação, quando ela fala com muita propriedade, mas ver a Sabrina Fernandes bater na Tabata Amaral foi uma coisa estranhíssima. Ela chegou a defender o Ricardo Vélez para falar mal da Tabata. Que mundo é esse em que você elogia Ricardo Vélez, que só fez besteira até agora, e fez uma apresentação chucra na Câmara, só para detonar uma moça que nasceu na periferia, que se formou em Harvard, que voltou para o Brasil e que se elegeu para falar: eu vou fazer tudo pela educação, porque a educação transformou a minha vida, eu quero que a educação transforme a vida de mais brasileiros. Disse a Sabrina Fernandes, são transcrições do vlog dela, que eu vou deixar aqui, o link para você ver inteiro. Ter capacidade técnica não garante nada. A gente tem que ter um pé atrás, aliás, dois pés atrás, com discursos que falam de fugir da polarização ideológica. Aí ela condena o destaque que a aceitação, que a fala da Tabata Amaral teve diante dos setores progressistas. Ela reduziu o que a Tabata disse a uma fala de sensatez do senso comum. A gente sabia que esse governo seria assim. Por mais que Bolsonaro e seus ministros sejam incompetentes,
aprendizes e tudo mais, o governo em si não é incompetente, porque não são esses caras que fazem os projetos técnicos para começar, são servidores públicos. Aí olha só, olha o tamanho da volta que ela vai dar aqui. São servidores públicos, então não é o ministro não, são servidores públicos que fazem orientados ou amordaçados, palavras dela, por um projeto político que é ruim, com diretivas que vêm daqueles que têm o maior interesse em Bolsonaro ser um atrapalhado, para eles simplesmente mandarem por trás de tudo. Então, vejam que até o Bolsonaro ser ruim é parte do grande plano dos empresários inescrupulosos do mercado financeiro e do mundo globalizado para poder oprimir o proletariado. Aí ela continua, o grande empresário e o mercado financeiro não estava nem aí para isso, para competência, porque esse governo veio para ser dominado por eles, com capacidade técnica burguesa, de portas fechadas, e o resto dos representantes só estão aí para representar isso. Bom, então a Tabata Amaral não é digna de crédito porque ela aceitou dinheiro para estudar de um instituto bancado por empresários. Logo, ela deve ao grande capital, então ela não pode ser considerada alguém de esquerda. Ainda falando da Tabata, a Sabrina, que é muito competente, torno a dizer, dentro da área dela, veja bem, minha crítica que é uma crítica à posição ideológica. Educação não é só questão de metas, de números, de planejamento estratégico. Claro que é, mas vamos lá. É preciso saber, eles vieram de onde? Por quem? Pra quê? Com que dinheiro? Entende? Espera um pouquinho. É através das metas, do planejamento estratégico que a gente vai saber se o que eles vão alcançar, se o objetivo a ser alcançado é relevante ou não para o Brasil. Faz diferença mesmo para você, Sabrina, se a moça foi financiada por uma fundação ligada ao grande capital, se o que está na ponta é bom para o Brasil? Aí em seguida vem até um lance meio freudiano aqui, porque ela se coloca no lugar da Tabata, eu acho, ao dizer, você pode ter duas pessoas falando de educação pública e sua importância. Tipo eu, Sabrina, no meu mestrado em Economia Política, que me especializei em educação e publiquei artigo criticando as propostas do Banco Mundial para a educação pública no Brasil, ou você pode ter uma pessoa lutando também pela educação, mas aconselhada pelo Banco Mundial e ela recebeu grana de um grupo empresarial e uma holding de educação privada. E ainda ironiza. Isso é um exemplo hipotético, não estou falando de ninguém. Oh, que sacanagem, Sabrina. Que sacanagem. A própria Tabata se descreve não como um caso de meritocracia. Ela fala, eu tive gente que me ajudou, não é só meritocracia. Você pegar todo mundo de igual para igual ali e alguém se destacar é a coisa mais difícil do mundo. Ela fala da sorte que ela teve de ter apoio, desde o apoio em casa, da sua mãe diarista e do seu padrasto, dependente químico, que assim mesmo conseguiu criá-la com toda a dignidade e ajudá-la a estudar, e a família colocando na cabeça dela a importância dos estudos, e ela depois ainda levou o irmão para estudar também. Uma história tão bonita dessa, porque a menina é patrocinada por um bilionário, por um grupo, e foi estudar em Harvard, então ela não é digna de crédito. Desculpe, mas parece inveja. Porque é aí que vem a colocação e a parte 2 desse meu vídeo aqui que vocês vão entender perfeitamente. Olha o que a Sabrina diz, que o verdadeiro final de nem esquerda nem direita pra frente é nem esquerda nem direita, capital empresarial neoliberal. Não, Sabrina, entre nem direita nem esquerda tem um monte de coisas e o mundo tá cada vez mais confuso. Você não reparou isso não? Você pode se mergulhar nos autores e nos filósofos do século XIX, mas a coisa está mudando numa velocidade abismal, absurda. Não existe sequer a esquerda absoluta ou a direita absoluta sem ser regimes totalitários, porque a democracia já traz no seu bojo, no seu conceito, uma certa pluralidade de ideias e uma alternância que é saudável. O sonho comunista ou o sonho de uma extrema-direita que mate os comunistas, além de delirante, é desumano. E olha que interessante, por que eu estou dizendo isso? Ao mesmo tempo em que a Sabrina bate na Tabata, porque a Tabata foi ajudada por um grupo, uma fundação ligada aos mercados, às grandes empresas, às grandes corporações, vem o Rodrigo Constantino, que alguns classificariam como de extrema direita, como poderiam classificar a Sabrina Fernandes de extrema esquerda. Eu prefiro colocar só como esquerda e direita, como eles adoram ser tratados, e diz o seguinte no seu blog a respeito da mesma Tabata Amaral. Então vejam bem, a Sabrina de esquerda bateu na Tabata. Agora olha o que o Rodrigo de direita fala. Existe um tipo que é pior do que o comunista hardcore assumido. É o esquerdista igualmente radical no conteúdo, mas que adota uma forma mais palatável, banca o moderado. Ele é o mais perigoso do que o comunista, justamente porque se vende como isento, imparcial, um centrista moderado.
Ainda que na essência tome o partido sempre daquela mesma esquerda radical. O socialista herbívoro e limpinho, em suma, representa mais perigo do que o carnívoro, que assusta já de longe e afasta qualquer pessoa minimamente razoável. Entenderam? Entenderam que é a direita e a esquerda puxando para si o discurso de única via minimamente razoável de pensamento ideológico e que qualquer pessoa que ouse flertar com o outro lado não é digno de confiança? Vocês entendem o que sofre alguém que tenta ser de centro-esquerda, centro-direita, ou alguém que tenta fazer qualquer combinação possível no espectro ideológico de ideias vindas dos dois lados, quando é isso que está dando certo no mundo? Olha para onde o Brasil está indo. Quando Tabata Amaral consegue apanhar de Sabrina e de Constantino, ela é o futuro. É para lá que a gente tem que ir. Porque Deus me livre dessa gente tosca e pequena que quer enfiar todo mundo dentro de caixinha. Ou se baseando na sua paranoia, ou se baseando nos seus títulos acadêmicos, como se eles mudassem a vida real. Vida real a Tabata conhece. A Tabata sabe o que é ir mal numa prova porque não comeu direito. O que é não poder estudar porque passava 2 horas no ônibus para ir, 2 horas no ônibus para voltar da escola. Então, ó, eu não sei o que o futuro aguarda para Tabata, se ela vai ser uma decepção pro Brasil. Mas hoje, aquela menininha, e eu posso falar assim porque eu tenho idade para falar isso, tenho idade para ser pai dela, aquela menininha que deu a sentada no ministro e que vem mostrando sobriedade, propriedade nos temas que trata e principalmente foco quando ela fala meu negócio é educação, essa moça tá dando uma aula de fazer política. Aprendam com ela, radicais de esquerda e de direita. E viva o livre pensar nesse país cada vez mais burro e binário. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative as notificações, dê seu like, é muito importante isso, faça isso mesmo. E comente, eu quero saber o que você acha disso. Obrigadão, tamo junto.